Olá, está começando o programa TVT Entrevista, que agora vem em novo formato digital adaptado à atual realidade. No programa de hoje vamos falar sobre os benefícios e malefícios dos games nas crianças. Há mais de 30 anos são realizadas pesquisas tentando comprovar se os videogames são prejudiciais às crianças. Mais recentemente, por exemplo, pesquisas concluíram que os jogos podem auxiliar no tratamento de crianças com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade ou TDAH e que podem melhorar os reflexos dos menores. Para tratar sobre o tema, convidamos a psicóloga Sandra Vendrúsculo. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP, e tem mestrado no Programa de Psicologia e Desenvolvimento da USP. Com experiência de 8 anos em Psicologia Estudantil e de 3 anos em atuação em clínica, atende crianças e adolescentes e faz a orientação de pais através da terapia cognitivo-comportamental. Muito bem-vinda. Bem-vinda, Sandra. Bem-vinda, Sandra. Obrigada. Seja muito bem-vindo ao TVT, Sandra, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, vamos assistir a videoreportagem que o Pedro Ferro preparou, trazendo mais alguns dados aqui pra gente. Vamos lá? No século XXI, a preocupação com o uso de dispositivos digitais aumentou, e os videogames se tornaram o centro desse debate. Segundo uma pesquisa da Ipsos, por meio da Estudos Marplan em 2013, 44% dos jovens entre 10 e 19 anos têm um videogame em casa. E a preocupação com o uso em excesso por parte de crianças e adolescentes cresceu muito. Por outro lado, o estudo sobre o abuso de games em crianças não é recente. Em 1992, o professor de Ciências da Computação, Valdemar W. Setzer, estudou o caso, e segundo ele, o abuso de games por crianças é extremamente prejudicial, pois elas estão em seu processo de formação das capacidades interiores. Em uma abordagem mais recente, a OMS passou a reconhecer o vício em jogos eletrônicos como uma doença, no ano de 2018. Por outro lado, os videogames podem ser vistos de maneira benéfica para as crianças e adolescentes. A FDA, a Agência Americana de Comidas e Drogas, aprovou o uso de um videogame para tratar transtornos mentais como o TDAH, algo que mostra avanços no uso do videogame pelo mundo. Sandra, o Pedro citou alguns dados, mas afinal, crianças e videogames são uma boa combinação? Depende do seu olhar, né? Então, essa briga aí que a gente tem, né, das nossos pesquisadores, vem justamente nessa direção. A gente tem muitas pesquisas, sim, que comprovam, né, um malefício do uso de videogames, mas muito ligado ao tempo, né, ao excesso. Então, a gente briga que tudo que é em excesso faz mal para a saúde, né? E os games também não são diferentes. Do mesmo modo que tem os efeitos positivos, sim, dos games. Então, crianças com distúrbios alimentares, crianças que estão muito tempo em internação, então a gente vê a melhora, crianças com TDAH, ou crianças com algum déficit cognitivo, a gente já consegue um resultado muito bom utilizando alguns games, né? E as pesquisas estão aí comprovando, né? E a gente está tentando trazer. Lógico que a tecnologia hoje é uma coisa que chama muita atenção das crianças, né? Então, por que não usar em nosso benefício, né? E de que maneira os jogos eletrônicos podem influenciar no comportamento dessas crianças? É a grande briga que a gente tem, né? Quando a gente briga, né? Que a gente fala, mas que a gente traz dentro das pesquisas são principalmente os games ligados mais agressivos, né? Então, existem algumas pesquisas que esses jogos que são mais violentos tendem a deixar o comportamento da criança muito mais exacerbado. Então, crianças mais hostis, crianças que respondem ou crianças que enfrentam, né? Isso em virtude de um jogo, né? Não que esse jogo vai transformar essa criança em uma pessoa agressiva, mas conduz a criança. Com que frequência os videogames podem ser vistos apenas como diversão? Tem alguns estudos que eles trazem que pelo menos 1 hora por dia é o ideal, não mais do que isso, né? E se a gente pensar hoje, principalmente em termos de pandemia, o quanto está sendo utilizado, né? Não só os games, mas, né, os celulares, de um modo geral, ou qualquer outra tecnologia, isso ficou mais como um meio de distração e não mais um meio, né, de estimular a criança como era, ou um meio só de diversão, né? Já ficou algo um pouco além. Então, essa margem de 1 hora por dia, né, 50 minutos que eles falam mais ou menos, hoje a gente sabe que não está bem fora disso, né?
E falando da pandemia, o tempo ocioso cresceu e os games viraram válvulas de escape. Mas até que ponto os pais podem permitir esse uso? Então, como válvula de escape, a gente vê não só nas crianças aí de 10 anos para cima, mas nas crianças pequenas, né? Criança de 1, 2 anos, né? Já estão lá com joguinhos, lá, batendo na telinha, e eles respondem, porque os jogos são muito estimulantes, né? Então, sim, eles podem deixar, não estamos falando não à tecnologia de jeito nenhum, mas desde que seja regrado e seja algo com um limite, algo combinado com a própria criança ou com o próprio adolescente. Lógico, se a gente deixa a mercê deles, eles vão escolher jogar o dia inteiro, né? Isso é óbvio. Mas se a gente combina, então, se a gente impor limites, se a gente impõe regras, explica para esse adolescente ou para essa criança, olha, você tem 1 hora de jogo por dia. Você pode escolher 30 minutos e 30 minutos no final do dia, e o restante desse horário, a gente tem que proporcionar outras atividades que estimulem essa criança. Então, falando em termos de ociosidade, hoje é muito comum a gente escutar os adolescentes falar, tô com tédio, vou jogar. Tô com tédio, vou pro computador. Né? Porque o jogo em si, ele realmente já traz as informações prontas. Então, o adolescente ou a criança, ela não precisa pensar para fabricar uma brincadeira, por exemplo. Então, é muito comum a gente ver crianças agora que ficam muito em jogos, perdendo essa autonomia da criatividade. Então, quando você põe uma criança, por exemplo, com massinha, bloquinhos, né, uma criança que usa muito jogos, por exemplo, você põe na frente dela e fica assim, nossa, que chato, não sei fazer isso, ou não gosto, mas é porque ela não é criativa, ela perdeu isso, porque os estímulos estão vindo todos prontos nos jogos para elas. Então, até pegando um pouco disso, dos jogos mais tradicionais, o aprendizado por meio de jogos de tabuleiro e etc. já é bem tradicional. Uhum. Aí eu queria perguntar por que nos jogos eletrônicos ainda é um tabu e ainda não, vocês ainda não conseguem ver da mesma forma que com os jogos tradicionais. Eu acho que isso até está mudando um pouco, tá? A BNCC, né, a reformulação aí dela, ela trouxe a questão da tecnologia para o mercado e para a educação. Então, algumas escolas estão se adaptando nesse formato. Tem algumas escolas aqui de Ribeirão, por exemplo, que oferecem as aulas de robótica, onde eles têm que montar o robozinho, onde eles têm que criar uma cidade, onde eles têm que fazer lá o robô funcionar, então eles vão se divertindo. Lógico que não é a mesma coisa que um game ou um jogo mesmo, mas eu acho que está indo na direção. Né? Tem escolas também que utilizam alguns jogos com algumas crianças, principalmente em salas de recursos especiais, que são para as crianças que têm algum tipo de patologia, né? Então, tá vindo, né? Mas ainda vem com aquele paradigma de que game extrapola e não pode, né? Mas que nem eu disse lá no começo, o que não pode é o excesso, né? O uso com sabedoria pode sim e deve, ajuda muito. Então, justamente sobre esse excesso que eu queria falar agora, com a nova onda de jogos para celulares, né? Que a maioria dos jogos que eram para videogames, para o computador, estão sendo passados agora para o celular, porque tem muitas pessoas que não têm condição de ter um videogame e conseguem jogar ali pelo aplicativo. E eu queria saber de você se essa nova onda de jogos para os celulares pode agravar ainda mais o problema do vício nos jovens. Sim, né? O celular hoje a gente fala que tá super fácil. Crianças pequenas têm celulares, têm tablets aí à mão. A gente pode ir num restaurante, você vai ver pelo menos umas 5 crianças na mesa com um tablet ali entretendo elas. E esse vício é crescente. A gente tem bastante estudos também na literatura que trazem que esse excesso de informação que vem, então uma tela extremamente colorida, ou muitas informações ao mesmo tempo que vem, fazem a ansiedade crescer. Então, uma criança pequena já está desenvolvendo uma ansiedade ali, com esse excesso, né? Do mesmo modo que, às vezes, uma criança maior que está jogando algum joguinho que é um pouco mais de ação, dependendo do tempo que ele fica nesse jogo, vai desenvolver, por exemplo, o não conseguir ficar frustrado, né? A falta de frustração. E ele fica bravo, ele fica irritado, ele fica nervoso quando perde. Aí vem a questão da agressividade também, né? O controle dos impulsos, o controle das emoções. E se a gente não vai trabalhando isso na própria criança, desde pequenininha, vai se tornar um adolescente viciado mesmo na tecnologia. Né? Um adolescente que não consegue pensar fora
dos jogos, né, nesse sentido, né? Então, junta o efeito da ansiedade, junta o efeito da agressividade, né, a falta de habilidades de um modo geral. Então, hoje é muito comum, né? Tudo bem que estamos numa pandemia, mas isso gera muito comum os adolescentes se isolarem nos jogos, mesmo que jogos que eles conversam com o Brasil inteiro. Mas a habilidade social dele ter uma interação, iniciar um diálogo, ficou em falta, porque ele não conseguiu desenvolver isso, né? Então, sim, acaba sendo prejudicial por conta disso, né? Não só o vício, mas o dano para a própria socialização desse indivíduo. E de que maneira os games, né, os jogos, eles podem contribuir nas funções cognitivas durante o crescimento, né, o desenvolvimento da criança? O jogo ele é muito mais atrativo que uma aula, né? Isso todos vamos concordar. Então, imagina uma criança, às vezes, com transtorno de atenção, né? O famoso TDAH. A aula para ela é super chata. Só que se a gente traz um jogo que estimula o tempo de atenção, então, quando a gente está em terapia com uma criança com TDAH, a primeira coisa é aumentar o tempo de atenção que ela tem. Então, se ela tem uma atenção de 5 minutos, por uma aula de 45 minutos, é muito baixo. Então, a gente precisa aumentar o tempo de concentração dela. E os jogos, eles vêm apoiando nisso. Então, tem bastante jogo de raciocínio lógico, onde a criança tem que focar muita atenção para ela conseguir fazer o jogo, realizar a fase. Então, isso vem a colaborar com essa criança. Então, conforme ela vai aumentando o tempo de atenção no jogo, isso favorece na escola, né? Favorece ali na aprendizagem dessa criança, né? Do mesmo modo que uma criança, por exemplo, eu vi alguns estudos com jogos e crianças em hospitais, né? Então, às vezes, eles dão um jogo que demanda uma atenção dessa criança enquanto ela vai fazer algum procedimento, né? Então, acaba que aquele procedimento que era super dolorido, ou aquela coisa que a criança entra em desespero, a criança tá lá, tranquilinha, num joguinho. O jogo veio beneficiar ela também, né? Crianças com problemas de comportamento, né? Ou algum outro transtorno, mesma coisa. É muito mais fácil a gente mostrar isso num jogo, que é uma coisa muito mais atrativa para ele, do que eu ficar olhando para a cara dele e conversando com ele sobre isso, né? Então, o jogo, ele vem para nos ajudar. Antigamente, principalmente na clínica, a gente fazia, né, até hoje a gente usa, mas eu, pelo menos, uso com mais frequência jogos. Antes a gente fazia o teatro de bonequinhos, por exemplo, na clínica, para ensinar um comportamento. Hoje, eu uso um jogo. Ou às vezes eu uso um vídeo, né, que tem uma coisa que demanda. Então, hoje tem vários livrinhos que a gente constrói com a criança num joguinho, e aí depois do jogo ele vai passando o livrinho contando a história para a criança. Isso é ótimo, né? E entrando ainda nessa questão de educação, de aprendizado, que outras maneiras os pais e as escolas deveriam incentivar as crianças a aprender por meio dos jogos? Aí vem o nosso problema, né? Os pais, eles às vezes não compreendem, né, o que a escola está querendo com aquele jogo, e aí a escola quer pôr um jogo e aí o pai, né, vai perdendo o controle. Então, quando tudo é combinado, quando tudo é delimitado, existem regras para trabalhar, existe como fazer, os benefícios a gente já sabe, comentamos alguns, né? E aí seria legal essa parceria entre a escola e pais, né? Essa comunicação, explicando os benefícios, explicando quando e como conduzir essa situação dos jogos. Então, por exemplo, nos cursos de robótica, quando eles têm que, às vezes, até criar uma programação com crianças maiores, né? Eles criam o próprio joguinho deles. É ótimo, mas também tem um limite. Só que se os pais, que, né, hoje a gente, apesar de estarmos num mundo aí bem moderno, alguns pais não conseguem acompanhar essa tecnologia toda. E aí, simplesmente, deixa o aluno lá e o pai do outro lado. E isso quebra de novo o nosso processo. Então, é um trabalho conjunto. As escolas têm que estar muito unidas com os pais, né? Eu brinco que tem a triade mais importante da educação possível, né? Falando em termos de desenvolvimento e aprendizagem. É família, escola, aluno. Não tem como sair dessa triade para a gente trabalhar e falar em um bom desenvolvimento e uma boa aprendizagem juntos. Eu queria falar agora sobre crianças que acabaram se tornando jogadores profissionais do celular, de computador ou videogame. Teve um caso ano passado do Zenon, era o nome dele no jogo, Vitor Hugo. Ele tinha apenas 9 anos e ele havia sido contratado por um time para disputar um campeonato. Aí a empresa
dona do jogo acabou banindo ele porque ele não tinha idade suficiente para poder estar jogando. Aí teve um grande movimento no Twitter, várias pessoas famosas do mundo dos games pedindo para a empresa liberar o menino para ele poder jogar. Aí eles acabaram liberando, mas gerou muita revolta tanto nele quanto na família, né? Porque ele era quem colocava a comida. Eu não vou falar quem colocava comida, né? Porque os pais dele também trabalhavam. Mas ele era uma das fontes de renda da família dele também. Então eu queria saber de você o que você acha da profissionalização das crianças no mundo dos games, também levando em conta o grande período de treino que eles têm que ter. Tem gente que treina mais de 12 horas por dia e eu queria saber isso de você. Aí entra o problema do nosso excesso, né, que a gente fala. Então, imagina essa criança de 9 anos tendo que treinar as suas 10, 12 horas por dia, contando que ele tem mais no mínimo 4 horas de escola. Praticamente o dia dele já foi. E aí é onde a gente fala da questão do problema das habilidades sociais. Em que momento ele vai desenvolver isso? Né, a habilidade aí de assertividade, manter um diálogo, né, fazer amizades, como é que é isso na vida dele? Mas eu não digo esse problema só em profissionais de gamer, né, que lógico, hoje isso está super em alta, mas se a gente pensasse antigamente, a gente tinha esse mesmo problema, por exemplo, com crianças que eram famosas, era o mesmo problema, né, é que agora, que nem a gente começou a entrevista falando, os gamers parece que são um bicho papão, né, um bicho de 7 cabeças. Então, tudo que é dosado. Então, tudo bem, ele é um profissional, ele está ajudando na família, ele é bom nisso, ótimo, mas vamos dar um tempo também para que ele possa se socializar. Lógico que a escola é uma coisa extremamente importante para a socialização e ali ele vai aprender vários comportamentos de habilidades sociais, mas não só. É um tempo, por exemplo, para ir brincar na rua de casa, ou no condomínio, ou um amiguinho lá para casa dele. Tendo isso tudo junto, dá para se conciliar. Né, não vejo um dano, né, a não ser que uma das partes esteja faltando, né, aí sim. E o que os pais poderiam fazer para que os jovens, né, ficassem menos tempo jogando, né, nessa situação de excesso, claro? Proporcionar coisas criativas e diferentes, né, o jovem, eu escuto muito, né, eu sempre trabalhei na área escolar, né, então tenho muito contato com eles, e eu sempre escuto, tia, eu não estou fazendo nada, então eu vou jogar. Meu pai está trabalhando, eu vou jogar. Se os pais pusessem uma rotina bem delimitada, e no final, vamos supor, à noite, então esse jovem já estourou só 1 hora por dia, né, dependendo da idade, pode de 1, 2 horas. Vamos supor que ele já estourou. Se ele não tiver nada para fazer proporcionando para ele vai entrar em tédio, em ócio de novo, e ele não vai saber o que fazer de novo. Então, a rotina em casa com os pais, que eu sempre dou essa diquinha, é isso. Proporciona lá um dia de jogos em casa com a família, jogos de tabuleiro, ou jogos, sei lá, de adivinhação, de mímica, jogos que precisam estimular essa criatividade. Estimulando não só a criatividade, mas aumentando o vínculo familiar, que isso é muito importante. Nisso a gente também já desenvolve as nossas habilidades sociais, que eu estava falando anteriormente, motiva os jovens, porque querendo ou não, eles gostam dessa interação, né, com a família. E vai ser benéfico para todos, então a gente consegue distrair um pouquinho daquele momento de game, consegue tirar um pouquinho do foco daquilo, diminui o grau de ansiedade, e os pais conseguem fazer um bom trabalho, né, junto ali com a criança, eles se divertem todos juntos, diminui os níveis de estresse dos pais também da rotina de casa, diminui das crianças, porque eles gostam de ficar junto, né, e é benéfico para todo mundo, né, mas a gente ainda vê essa dificuldade de muitos pais, né, e isso seria ótimo, né, para a gente não ter os vícios aí, diminuir os níveis de ansiedade das crianças, né, também. Sandra, até indo um pouco no step dessa pergunta, mas levando para um outro lado, hoje em dia tem muito esse debate dos pais saberem o que as crianças estão jogando, de ter medo do que elas veem nos games, do que os games podem levar, até como foi dito na outra pergunta. Aí eu queria perguntar para você, se os pais entrarem, né, jogando também com as crianças, fazerem essa atividade familiar nos videogames, se isso pode ajudar, se isso é benéfico. Muito, né? Não só com games, mas é uma preocupação geral, seja videozinhos na internet. Eu sempre falo para os pais que eles têm que entender aquela criança que ele está dentro de casa.
Então, se eles gostam de um determinado jogo, entre e jogue junto, fala, nossa, vamos jogar junto, vamos fazer uma atividade aqui em família. E aí você também vai ter a chance de verificar se aquele jogo é para a faixa etária do seu filho. Isso também é um alerta, né? Então, a gente tem hoje vários jogos, por exemplo, que eles conversam com as pessoas no fone, né? E a gente nunca sabe quem é que está por trás daquela tela. Isso é uma preocupação, né? A gente já viu N casos que aconteceram aí, de às vezes ser um adulto e estar num jogo, às vezes para uma criança de 12, 13 anos, né? Ou um jogo extremamente violento e é uma criança de 5 anos que está jogando, né? Então, é importante que o pai entre nesse mundo. E entrando no mundo dessa criança, entrando nesse jogo que ele está jogando junto, ele consegue verificar a faixa etária, consegue verificar se a temática do jogo está boa, está apropriada. Se ele tiver um bom diálogo, ele consegue explicar para essa criança ou para esse adolescente, olha, eu acho que esse jogo não está adequado, ou está adequado, vamos jogar um outro? O outro eu jogo com você, vamos lá. E trazer ele para um outro jogo, né? Os pais conseguem isso, né, e entrando nesse universo através dele. É diferente de o pai só chegar e falar, não, esse jogo não é para você, sai, não joga nunca mais. Não, agora se o pai vai lá, o pai se empolga, se o pai se diverte junto, vira uma coisa familiar, né, então não fica mais o peso e o pai consegue entender, né, o que está passando naquele jogo, se aquele jogo realmente vai trazer um benefício, né, seja de hobby ou seja para algum outro desenvolvimento, mas se aquilo vai ser bom para o filho dele, né, e não só deixar lá jogando, né. E pensando nisso, dos pais jogarem junto, os jogos eles já são bastante populares, os eventos de games tem milhares, milhões de pessoas que assistem diariamente, mas eles ainda assim são um tabu, né, por assim dizer. Mas a longo prazo, a gente pode esperar que eles deixem de ser um tabu e, de alguma forma, eles sejam integrados à medicina como instrumento de estudo, por exemplo, para lidar com crianças com TDAH? Eu acho que sim, né? Tem bastante pesquisa surgindo nessa direção. A gente já está vendo os benefícios, né? Desde que todo delimitado, a gente vê os benefícios disso. E a gente sabe que às vezes para os pais é difícil porque eles não estão, né? Não foram criados com essa tecnologia. Né? A geração aí da frente nossa que tá super, já nasce com esses jogos. Mas eu acho possível sim. Né, eu acho que até essa mudança da BNCC trazendo as tecnologias para o currículo escolar já começa um pouquinho. Os pais, se é um pai presente dentro da escola, já é um pai que já vai começar, opa, tá mudando alguma coisa, né, eu vou ter que aprender para conseguir ensinar meu filho. Né, então, nas aulas que eu vejo, né, que já tem esse currículo novo, né, eu escuto de muitos pais, falam assim, nossa, eu não sabia nem ligar um cabinho aqui, ou fazer um programa aqui no computador, mal eu conseguia ligar, eu tive que fazer um curso para me aprender para ajudar meu filho em casa. Né? Então, sim, isso é uma tendência. A gente tem, né, diversos gamers aí famosos, né? É uma profissão do momento, então, para quem trabalha com orientação profissional, trabalha em escolas, né, é uma coisa legal de você mostrar para os jovens. Antes era aquela coisa, nossa, onde já se viu, né? Vai ficar brincando de videogame e ganhar dinheiro, né? Mas hoje é uma profissão. Né? Então, eles têm que saber jogar, eles têm que ter concentração, eles têm que ter disciplina, como qualquer outra profissão. Só que ali é mais divertido, lógico. Sandra, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas muito obrigado por sua participação e por contribuir com a nossa discussão sobre esse assunto tão relevante e atual. Obrigada, gente, pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo, Sandra. Muito obrigado. O TVT fica por aqui. E até o próximo programa.